Muita gente acredita que disciplina é algo que se tem ou não se tem, como um traço de personalidade, como se algumas pessoas já nascessem organizadas, constantes e focadas, enquanto outras estivessem condenadas ao caos. Mas a verdade é que a disciplina não define apenas a forma como fazemos as coisas, ela define até onde conseguimos ir. Quando falta disciplina, a vida começa a girar em círculos, planos são feitos, empolgações aparecem, mas nada se sustenta por tempo suficiente para gerar resultado. Aos poucos, o acúmulo de desistências vira frustração, e a frustração vira a sensação de estar sempre atrasado em relação à vida. Mesmo sabendo de tudo isso, continuamos repetindo os mesmos comportamentos. Não é ignorância, é a natureza humana. Psicologicamente, a disciplina entra em conflito direto com o desejo de alívio imediato. Nosso cérebro busca conforto, distração e prazer rápido. Ele prefere o descanso agora do que o benefício que só virá depois. A autodisciplina, por outro lado, exige constância sem aplausos, esforço sem garantias e escolhas que no início não parecem recompensadoras. Por isso, mesmo conscientes de que a falta de disciplina nos prejudica, acabamos cedendo ao impulso, quebrando acordos internos e adiando o que sabemos que precisa ser feito. Observe alguém que construiu uma vida sólida, emocionalmente e profissionalmente. Raramente essa pessoa dependeu apenas de talento ou sorte. O que quase sempre existiu foi repetição. Rotinas simples mantidas por anos, decisões pequenas feitas diariamente, mesmo quando ninguém estava vendo. A disciplina permitiu que essa pessoa avançasse, enquanto outros paravam. Não foi intensidade, foi constância, não foi perfeição, foi compromisso. Agora olhe para o oposto, uma pessoa cheia de capacidade, criatividade e boas intenções, mas que vive no improviso. Começa animada, mas se perde no meio do caminho. Espera estar motivada para agir. Confunde vontade com disciplina. O resultado é uma sequência de começos sem continuidade, não por falta de inteligência, mas por ausência de estrutura interna. Sem disciplina, o potencial não encontra chão para crescer. Quando alguém decide mudar esse padrão, o choque inicial é inevitável. Criar disciplina dói. O corpo estranha, a mente resiste, surgem desculpas, recaídas acontecem, e a sensação de que isso não é para mim. O erro está em achar que disciplina surge de grandes mudanças. Ela nasce do básico, de simples ações repetidas. Superar essas dificuldades exige reduzir expectativas, estabelecer limites claros e parar de negociar diariamente com a própria preguiça. Disciplina não é rigidez extrema, é coerência entre o que se decide fazer e o que é feito. No final, desenvolver disciplina não transforma alguém em uma máquina, mas em alguém confiável, principalmente para si mesmo. A confiança cresce quando as promessas internas passam a ser cumpridas. A ansiedade diminui quando a ação substitui a culpa. E a vida começa a avançar quando o esforço deixa de depender do humor do dia. Ter disciplina não garante facilidade, mas garante direção. E poucas coisas são tão libertadoras quanto perceber que, finalmente, você está conduzindo sua própria trajetória e não apenas reagindo a ela.